Ananias, ele teve a visão equivocada das circunstâncias. E com isso, ele estava incentivando o povo a continuar na falsa segurança, né, do templo, a falsa segurança nos deuses. Ou seja, ao invés dele confrontar, como fizeram diversos profetas, e dizer para eles: vocês estão quebrando a aliança, vocês estão dizendo templo do Senhor, e utilizando o templo como amuleto. Vocês vêm aqui porque o culto, mas as reuniões de vocês, como diz o apóstolo Paulo, fazem mais mal do que bem. Porque quando vocês se reúnem para comer o seu próprio pão. Não existe uma visão comunitária. Não existe uma consciência de comunidade. Você diz que você é patriota, mas na realidade o que você está defendendo é simplesmente o seu pensamento. Você quer sobrepor o seu argumento ao do outro. Você não tem uma visão de nação. Você, na realidade, tem uma visão pessoal que quer sobrepor as demais visões. Não tem uma visão comunitária de compartilhamento. Tanto é que no seu culto, aí, trazendo a ideia de Mamon como uma divindade, no seu culto, ao invés do seu trabalho ser um culto a Deus, verdadeiro, a Trindade, você quer utilizar o trabalho como culto a Mamon. E os sacrifícios são as pessoas. Porque a sua fé está depositada no seu trabalho. A sua fé está depositada no mercado, a mão do mercado invisível. Então, a única solução para resolver o problema é ter fé em Mamon, porque Mamon que vai resolver o problema. Só que nós não somos de Mamon. Nós não fomos chamados por Mamon. Nós somos aqueles que temos a mente de Cristo. Nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro. E ele diz que nós seríamos reconhecidos pela maneira como nós nos amássemos, e não a maneira como amamos Mamon. Que amor é esse que eu tenho pelo próximo, que eu chamo ele de vagabundo porque ele quer proteger a sua vida? Que amor é esse que eu tenho pelo próximo, que ao invés de querer preservar a vida dele, por causa da minha ideologia, onde é que está o meu tesouro? Onde é que está meu coração? A quem realmente eu estou amando? Isso aí. Por causa de uma ideologia, eu estou me cegando e colocando a minha vida e a vida dos outros em risco. E, na realidade, você sabe muito bem que você, na realidade, acredita. Você acredita nesse vírus. Tanto é que você não se expõe. E quantos dentro da igreja não estão sofrendo por causa disso? Sim. Sofrendo por questões ideológicas. Por exemplo, você está falando aí comunitário. Deixando bem claro aqui que comunitário não é apenas do comunismo, mas o comunitário também é do compartilhar de Cristo. E isso é do Antigo Testamento, isso é do Novo Testamento, é o compartilhar. Porque a gente chegou numa situação, Raj, que a gente tem que agora explicar o óbvio. Chegar para alguém e falar assim, se você chegar para alguém e falar assim, irmão, pô, você tem que amar esquerdopata, comunista. Que é isso, meu irmão? Jesus. Foi Jesus que ensinou isso. Fala, Cozinho. Então, o João capítulo 13, Jesus vai dizer para a gente, né, que meus filhinhos, 34, ele vai mudar o padrão no versículo 34 do capítulo, né, que o padrão era, eu vou fazer o outro como se eu estivesse fazendo a mim. Eu William, era o padrão. Então eu vou fazer o Raiz, vou fazer o Max, como se estivesse fazendo para mim. Ele falou que vai mudar, ele vai dar um outro mandamento. Ele vai mudar de padrão. Então um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Então o padrão agora não sou eu, o padrão é ele. Isso aí. Ele é o padrão. Como eu vos amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, quando a Bíblia diz assim, Deus é amor, lá em 1 de João, capítulo 4, se eu não me engano, quando a Bíblia diz Deus é amor, não é uma definição de Deus, não é uma questão ontológica, né? Porque se eu defino, Deus não pode ser definido de maneira nenhuma.
Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, não é uma questão ontológica de Deus, mas sim que a gente sabe que Deus é um título. Deus é um título. Tem gente que dá esse título a filho, tem gente que dá num sentido de nas ações, né? Não verbalizado. Mas tem gente que dá esse título a político, ao seu político de estimação, à sua ideologia, sim, ao seu líder. Sim. Né? Então, sim. Só que esse título só é devido à Trindade. Somente a Trindade pode ser chamada de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, não é uma questão ontológica, ou seja, uma definição de Deus, mas sim a maneira como a Trindade vive. Como é que a Trindade vive? Em amor. Só existe uma maneira de se viver, em amor. Então, o ser humano, a imagem de Deus, é o quê? É a comunidade. Porque a Trindade é a comunidade. Porque Deus é a comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade, Deus é uma família. Então, quando ele cria um ser à sua imagem e semelhança, ele vai criar o quê? Ele vai criar uma outra comunidade, ele vai criar outra família. Então, a visão divina nunca é individual, até porque um dos símiles, um dos sinônimos de indivíduo é diabo. Pode jogar no Google aí que você vai ver. Você pode jogar que você vai ver. Um dos sinônimos de indivíduo é diabo. A visão de Deus sempre foi comunitária, ou seja, sempre foi de família. Por isso que quando você ora, você não diz meu pai. Você diz Pai Nosso. Porque com isso Deus está dizendo que você não teve condições de escolher o seu pai, então você também não pode escolher seu irmão. Por isso que a sua oração é Pai Nosso, por isso que o pão é nosso, e os nossos irmãos aí ajudam a gente a dizer sempre que, então você está dizendo que é a padaria de Deus, e o perdão é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso e o perdão é nosso. É sempre uma visão comunitária, é sempre uma visão... Gente, essa história de transformar o Evangelho de Jesus e dizer que isso é comunismo, isso quer dizer que você não lê a Bíblia. Isso aí. Você não lê a Bíblia. Isso aí. O grande ponto que me assusta é a negação da vocação, né, da igreja, do pastor, do líder, para o território, a visão mesquinha que a gente tem de achar que o rebanho que Deus nos confiou são só aqueles que estão ali durante a semana ouvindo a gente. Não é. Isso. Sabe? A vocação é servir a todo mundo, é acolher a todo mundo, é orar por todo mundo e que essas pessoas tenham dignidade. Então, não há condições de a gente colocar nas nossas agendas, né, esse tipo de lógica separatista, sabe, exclusivista, e não se preocupar com todas as vidas que são amadas por Deus. Quando o Eterno vier, só vou ler a mole, assim, fica tranquilo. Quando o Eterno vier, primeiro vem a notícia ruim, só depois a notícia boa. Primeiro vem um tempo ruim, não um tempo bom. Vejam, vai ser assim, um homem foge do leão, eu acho, seria cômico se não fosse trágico. O homem foge do leão e cai direto nos dentes do urso. A mulher vai para casa depois de um dia duro de trabalho e é estuprada pelo vizinho. Quando o Eterno vier, a realidade será dura. Nada de fantasia. Uma nuvem negra, sem borda prateada. Não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enojado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero. Isso é tudo que eu quero. Profeta do campo. Chapa quente, hein?
Isso era brabo.